este tema, os inimigos da cruz de Cristo. Parece que é um tema desnecessário para alguns. Por que falar sobre isto? Mas o apóstolo Paulo colocou isto como uma das suas ênfases na carta aos crentes de Filipos, quando ele diz aqui no capítulo 3, verso 18. Se a gente puder ler juntos, vamos ler. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pai, nós precisamos da tua sabedoria, do teu controle, da tua revelação, que não temos nada, apesar de estar escrito, não temos nada a oferecer se tu mesmo não fizeres isto para a tua glória. Clamamos ao Senhor por misericórdia, a fim de que Cristo Jesus seja engrandecido. No nome dele que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, censurado pelos estigmas da cruz, censura aqui, com lágrimas, que há muita gente adversária da cruz de Cristo. Esse antagonismo não é ranhetice de um povo estranho ou de uma turma forasteira. Trata-se da aversão visceral em uma tropa de elite da própria igreja. É um pessoal disfarçado que anda entre os filhos de Deus. Pois muitos andam entre nós. Presta atenção. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os opositores da cruz de Cristo não são tipos exóticos, isto é, estrangeiros. São endógenos, forjados nos intestinos da comunidade. É gente da própria igreja e não do mundo. É um grupo que tem a linguagem correta, mas um espírito de hostilidade. Eu quero bater muito nisso aqui, irmãos. Tem um grupo que viajou ontem para os Estados Unidos, para um curso lá em Wheaton, perto de Chicago, e essa semana vai mais um outro grupo daqui, que tem visado trabalhar com famílias para tentar mexer com esses assuntos. Mas eu estava conversando com uma irmã, ela diz, nenhuma técnica é possível sem a obra da cruz de Cristo. Nenhum conhecimento. É simplesmente bobagem. Nós vamos ver mais coisas, inclusive eu estarei viajando também nesse grupo, mas o problema está dentro da igreja. Os inimigos da cruz de Cristo não estão lá fora no mundo. É verdade que lá tem os inimigos da pessoa de Cristo, mas da obra de Cristo estão aqui dentro da igreja. Somos nós que vamos impedir ou obstacular a maior operação. Não é um grupo estranho, é um grupo bem da casa. Paulo se refere a eles como muitos. Não se iludam, o pelotão é grande. A tática do velho capitão
é infiltrar o maior número possível de agentes secretos na igreja de Cristo. Estes têm a farda de anjos, mas as entranhas são de demônios. São crentes na passarela e hereges nos bastidores. O discurso pode ser perfeito, mas o concurso é puro despeito. Onde é que eles estão? Estão aqui entre nós. Ele diz aqui, muitos andam entre nós. Parece, mas é denorex. Não é. Tem toda a cara, mas não é. Não é. Não é. O Espírito mostra. Não basta ter a linguagem correta. É preciso ter o Espírito certo. O apóstolo chora diante deste quadro triste. Em sua biografia, nós o vemos cantar louvores debaixo da taca. Mas ele não suporta a dor causada pelos adversários da cruz de Cristo. A farsa do humanismo é um lamento inconsolável para quem sabe discernir o valor da salvação eterna patrocinada por Cristo crucificado. Eu quero gastar um pequeno momento aqui. Eu tenho falado sobre esse assunto assim, de modo, eu não sei, a minha esposa às vezes diz assim, bem, você é muito metafórico. Você fala por muitas metáforas, você precisa ser mais claro. Mas Jesus falava por metáforas, ele era parabólico, ele usava parábolas. E ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas se nós olharmos no capítulo 4 de Gênesis, lá aparece logo no início, Eva coabitou com Adão, e ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E logo em seguida disse assim, e deu à luz Abel. Se você prestar atenção nessas duas palavras, adquirir e deu à luz, aí está a gênesis, a semente dos dois movimentos, humanismo e cristianismo. O humanismo é uma aquisição, é uma conquista. Cristianismo é uma dádiva, é um recebimento. São duas coisas diferentes. Caim é uma aquisição e Deus é um coadjuvante. Abel é um sopro, significa Abel. É uma dádiva, é um presente. Aqui estão os dois pontos que corre toda a Bíblia. O humanismo muito semelhante ao cristianismo. Mas ele tem cheiro de aquisição e tem cheiro de CC. É alterofilista. Enquanto que o outro tem cheiro de criança que ele leva um banho, o João Paulo, depois de mamar, tomar um banho, botar aquele perfume Johnson, né? E aí você dá um cheirinho na cabeça, que coisa gostosa. É aquele cheiro de ele recebeu tudo, ele não fez nada. Foi dádiva. Só que isto aí, ele gera muita coisa nos humanistas, ele gera uma revolta. O humanista vai e mata Abel. Ele não aceita. Se nós não fizermos esse discernimento, nós estamos perdidos. O cristianismo é não eu, mas Cristo.
O eu, por mais bom que seja, não é por melhor, não. Melhor é português correto. Mas hoje no Brasil, na nova ortografia brasileira, defendida pelo nosso belo governo, você pode dizer, os livros é que está na mesa. Isso é perfeitamente correto. E você não pode corrigir mais com vermelho. E nenhum professor de português pode corrigir o erro que os alunos fizerem nas escritas de matemática, de geografia, de história, de qualquer coisa. É proibido, tem que ser assim. Os meninos não vão saber mais falar e não vão saber mais pensar. Daqui a pouco nós estamos exatamente onde eles querem que as pessoas cheguem. Então, é uma coisa impressionante. O apóstolo chorando por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Ele chorando. Paulo apanhou mais uma surra daquelas porque expulsou um demônio de uma moça. E ele estava cantando louvores. Mas quando ele olha para esta coisa que faz, que quer botar o foco daquelas 6 horas, aquelas 6 horas da sexta-feira, ali é tudo o que Deus tinha que fazer para a humanidade inteira em todos os tempos, para a sua libertação. E a gente tenta omitir ou furtar isto. Na lamentação do apóstolo, nós percebemos algumas particularidades deste antagonismo mascarado. Ele destaca alguns traços para nos ajudar a identificar os opositores da cruz no seio da igreja. Vejamos como o apóstolo os percebe no versículo 19 do capítulo 3 de Filipenses. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois muitos há que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Primeiro, aqui Paulo deixou 4 coisas para a gente observar. A primeira, o destino deles é o quê? É a perdição. A palavra destino no grego é telos, que pode ser traduzido também como propósito. O propósito ou o intento dos inimigos da cruz é a não salvação dos perdidos. Apesar de estarem na igreja, eles não são salvos. E, sendo assim, o seu encargo principal é impedir que aqueles que seriam salvos de serem salvos. Impedir aqueles que seriam salvos de serem salvos. Eles procuram ocultar a mensagem da cruz para que os perdidos não alcancem, não sejam alcançados pela graça. Aqui tem uma avó que me ligou ontem, a sua neta vai fazer 5 anos, perguntou para ela o seguinte: você fala que tem Jesus no seu coração, mas eu não tenho Jesus no meu coração. Como é que faz para ter Jesus no meu coração? Ela vai fazer 5 anos. E a avó me perguntou assim:
Quando é o tempo que a gente começa a fazer, evangelizar essa criança, porque ela quer. Então, eu disse, olha, Nicolau Zinzendorf, que foi um dos pilares da história da igreja, um homem de Deus, do século 16 para 17, aliás, 17 para 18, Nicolau Zinzendorf recebeu Jesus Cristo com 4 anos de idade. Ele tem certeza da sua experiência de novo nascimento aos 4 anos. Em 1717, Zinzendorf, que vinha orando há 14 anos por uma igreja que ele tinha recebido no seu condado, que era a antiga Morávia, hoje parte da Tchecoslováquia. Ele recebia as pessoas que vinham das várias igrejas reformadas que estavam se reformando na Europa, da Suíça, da Alemanha, da Holanda, da França, estavam sendo perseguidas, e aqueles que estavam crendo por razões doutrinárias, eles estavam fugindo, e Zinzendorf abrigou aquelas pessoas no seu condado. Ele era um conde, um homem rico, poderoso, e ele pensou que ele ia formar uma igreja muito bonita aqui na terra. Eram calvinistas, zwinglianos, reformados da Inglaterra, reformados da Holanda. Vamos juntar esse povo todo. Eles começaram a brigar. Brigar por causa de ceia. Como é que é a ceia? É transubstanciação, é consubstanciação, é memória. Brigar por causa de batismo, quanta quantidade de água é só na cabeça, é uma ablução, é uma imersão. Aí foi uma briga doida. Então aquelas 1000 e tantas famílias que estavam lá no condado dele, que vinham de vários lugares, gerou um quiprocó sem precedentes. E Zinzendorf começou a orar, e toda madrugada, às 4 horas da manhã, ele se levantava e ia para a capela do condado dele, lá da fazenda dele lá, e se prostrava diante do Senhor, clamando a Deus misericórdia. E no dia 13 de agosto de 1717, por uma razão fora da razão, estando presente 93 pessoas, o Espírito Santo de Deus desceu como em Pentecostes. E pegou fogo no avivamento que demorou mais de 100 anos na Europa, onde a Europa foi quase totalmente ganha para Cristo. Só que naquele mesmo ano foi organizada na Escócia uma contrapartida da maçonaria escocesa contra o movimento de Zinzendorf. Só que Deus prevaleceu. É humanismo e cristianismo. Ele creu aos 4 anos de idade. O reverendo Vassilios, fundador do movimento pró-evangelização da criança, ele mantém esse movimento até no Brasil, até agora. Ele lembra-se da sua mãe pregando o evangelho para ele. Ele era filho de egípcio e a mãe dele era cristã. E a mãe morreu muito cedo, ele tinha 7 anos. Quando ele veio para o Brasil, já adolescente, um dia ele passando na frente de uma igreja do 7º dia adventista, ele ouviu um cântico que a mãe dele cantava quando ele era pequeno. E o evangelho tinha sido anunciado. Ele disse, eu me lembro que naquele dia eu fui restaurado à minha memória da pregação. Quando é que a gente tem que pregar? Quando é que as pessoas vão crer?
Eu não estou falando quando é que elas vão entender. É primeiro para que saibais e me creais e entendais. Quando é que você? Então, a avó pregou para essa menina ontem e ela entendeu, ela disse, eu estou crucificada com Cristo. Aí a avó diz, então vamos orar. Ela disse, não, eu quero orar com Gênio amanhã. E hoje, depois dessa reunião aqui, vocês não me peguem não, que eu vou ficar com ela. Nós vamos orar. E o Deus da graça é quem vai salvar. Nós não somos donos da verdade. A verdade é Cristo. Mas o destino dessa turma é a perdição. Eles não estão preocupados com a salvação das pessoas. Nem sempre é uma ocultação teológica. Eles até pregam a mensagem, mas o espírito, como anunciam, não é de um crucificado. São invejosos, disputam lugar no espaço como se precisasse de reconhecimento dos irmãos. É cheio de dedos nesse mundo das coisas do humanismo. Por outro lado, se Deus tivesse outro meio para a salvação dos pecadores fora de Cristo crucificado e não tenha usado este método, então temos que admitir que Deus seja mau, muito mau, porque submeteu o seu filho a um sofrimento atroz, tendo ele outra escolha. Porém, se esta é a única opção, não há como não apresentá-la aos perdidos, já que esta é a alternativa sine qua non para a salvação dos pecadores. Sine qua non é uma expressão latina que significa sem a qual não. Não existe outra maneira. Outro dia eu ouvi de um irmão nosso que foi pregar numa igreja e depois de pregar ele se sentou. E aí veio o momento de um cântico e tudo, aí o Espírito Santo falou ao coração dele, você não pregou o evangelho hoje. Então ele pediu a palavra e disse assim, por favor, eu hoje li muitos textos bíblicos aqui, mas eu quero dizer para vocês, primeiro, me perdoem. Eu não anunciei Cristo crucificado hoje nessa igreja. Eu não anunciei o evangelho. Eu quero pedir perdão a vocês, quero que vocês me deem 3 minutos só. E em 3 minutos ele anunciou o evangelho. Achei muito honesto, muito sério isso aí. Porque nem tudo que está na Bíblia é o evangelho. Mas o evangelho está na Bíblia toda. Nós podemos esquecer que todo o evangelho está incorporado na pessoa e na obra de Jesus Cristo e este crucificado. Para que nós sejamos libertos. Como os inimigos da cruz de Cristo são o joio no meio do trigo, ou os lobos com pele de cordeiros, eles não somente fingem que são salvos, como também atrapalham a salvação dos perdidos. A finalidade deles é a perdição dos pecadores. Não pregam o evangelho em sua essência, pois o que motiva é a condenação eterna dos incrédulos. Olha aqui como Paulo diz, o destino deles é a perdição, ou o objetivo deles é a perdição, ou o encargo deles é a perdição. Um pastor me procurou essa semana e disse, o que eu faço para que a nossa igreja evangelize? Digo, você precisa morrer. Não confunda a igreja grande com a igreja evangelizada. Eu quero dizer uma coisa que me tocou o coração nessa passeata. Alguns irmãos se mostraram e eu vi
que eles têm discernimento entre humanismo e cristianismo. Fiquei muito contente por saber discernir entre a abóbada celeste e a abóbada celeste. Sabe discernir. E quem sabe discernir é muito importante. Não vai comer gato por lebre, nem que a vaca tussa. Eu me lembro de uma irmã aqui debaixo dessa jaqueira, que estão doido para cortar essa jaqueira. Mas eu espero que antes de cortá-la, me cortem também. Essa velha jaqueira vai ficar aí até o tempo necessário. Ela não faz mal a ninguém. Só por causa dos passarinhos que vão fazer sujar seu carro, você lava depois. Deixa ela aí, ela está aí. Mas essa irmã chegou aí, estava o velho Abuchaim, e ela disse assim: pastor, eu estou com uma crise. Eu estava conversando com ele, ela disse: eu estou com uma crise muito grande. Eu saí daqui e fui para Curitiba, mas não estou conseguindo me adaptar a nenhuma igreja lá em Curitiba. Eu estou achando que eu estou muito snob, eu estou muito exigente, eu estou muito chata, eu estou muito... E o pastor Abuchaim foi olhando para ela e disse uma coisa assim tão simples que para mim foi necessário. Ele disse: a senhora já viu um cego guiando outro cego? O que acontece? Ela disse: os dois caem na barranca. A irmã já viu um cego guiando quem vê? A irmã já viu um cego guiando quem vê? Ela disse: não. Ele disse: sabe por que você está inconformada? Porque você está vendo e você não quer deixar que o cego guie você. Quando você enxerga que Cristo é tudo, ninguém vai lhe enrolar. Ninguém. Cristo é tudo. E aí você sabe que Cristo é tudo. Ele é a tua justificação, Ele é a tua regeneração, Ele é a tua santificação, Ele é a tua glorificação. Cristo é tudo e em todos. Mas o que eu tenho que fazer, criatura? Você tem que fazer o que Ele fizer em você. Mas eu não tenho que fazer nada. Exatamente isto. Ele vai fazer tudo. Porque é Ele quem vai, inclusive, fazer com que você tenha tanto querer como efetuar. Porque tanto querer como efetuar é patrocinado por Ele. É graça plena. É graça. Mas eu não faço nada, eu morri. Cristo vive em mim. Ou isso é só na teoria? Mas eu não estou vivo, não estou vivo. É Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Olha, nós precisamos tirar, quando voltar dos Estados Unidos, já vamos trabalhar com Manassés. Um rei que foi uma droga, mas ele foi convertido. Deus converte os piores. E acabou com aquele negócio do humanismo, daquele Deus chamado Filho de Tamuz, aquele que tem o obelisco e que está dedicado à fertilidade e ao pênis. E ele funciona dentro das igrejas evangélicas e católicas. Mas nós precisamos ter cuidado. Jesus definiu a turma destes ímpios com esta censura severa de Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Não entro, mas também não deixo o outro entrar. Não entra, mas também bota um peso nas costas do desgraçado que está querendo entrar, e é com graça que entra. Você precisa, você não precisa. Quando o carcereiro pegou a espada para se matar, Paulo diz: não faças isto. Todos nós estamos aqui. E ele diz: o que eu preciso fazer? E Paulo gritou lá no meio no escuro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crer é se jogar inteiramente, depender inteiramente e confiar inteiramente na suficiência do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não consigo vencer meus pecados. Eu não consigo vencer a mim mesmo. Eu só tenho um vencedor, que é Cristo. E Ele é o meu tudo. Lamento dizer que quem não evangeliza, ou quem não promove a evangelização dos perdidos por meio de Cristo crucificado, é um inimigo figadal da cruz de Cristo. Figadal é que vem de fígado. Enquanto o abutre comia o fígado de Prometeu, ele ia se restaurando, mas era uma eterna comida e uma eterna dor. É um inimigo que vai comendo. É o inimigo da cruz de Cristo. Onde é que ele está? Lá fora não, aqui dentro. Impedindo que as pessoas cheguem a Cristo. Segundo, o Deus deles é o ventre. Aqui temos a base da sua adoração. Os contendedores da cruz de Cristo são viscerotônicos, isto é, vivem da veneração de suas entranhas. São pessoas devotas aos seus apetites, endeusando as suas ambições carnais. O culto dos adversários do Evangelho, da graça, é movido aos instintos intestinais e aos desejos da carne. Eles vivem de bajulação com o objetivo de satisfazer a sua fome de reconhecimento. A ênfase do louvor neste preito encontra-se na personalidade pública e nunca no altar privativo diante do Senhor. Paulo diz que eles cultuam a colia, isto é, a cavidade vazia de um estômago faminto por fama, mas que come qualquer porcaria. Eu tenho a felicidade de ter minha esposa com um nariz fora de série para detectar comida estragada. Por uma razão que eu não sei qual foi, eu tenho perdido a audição deste ouvido já há muitos anos, e também o olfato não anda muito bom. Então, às vezes eu vou comer uma coisa, ela cheira e diz: essa aqui está estragada. Nós estávamos comendo uma melancia essa semana, ela sentiu, está estragada, não coma. Digo, que bênção. Tem uma mulher com um faro bom assim. Que bênção. Gente, se a gente não souber fazer algumas coisas, nós vamos comer comida estragada. Se não tiver faro espiritual, nós vamos comer comida estragada. Mas é parecido. Tem um livrinho do John Bevere, já a nossa livraria deve estar com ele, se não chegou, ele deve estar chegando, chamado Iscas de Satanás.
As iscas de Satanás é o escandalon. Escandalon, no grego, é aquela peça que os caçadores usavam, pode ser de ferro ou de madeira, onde você enfiava um pedaço de carne ou uma isca qualquer para capturar a presa. A presa vem cheirando, e ela vem, aí tem um buraco embaixo, um fosso, ela está camuflada, ela cai naquele fosso, uma rede cobre e eles vão lá e pegam, porque ele veio pela isca e fica preso. E o Beverly trata desta isca de Satanás como o escandalon. E escandalon não é propriamente um tropeço em si, mas uma prisão. E ele usa uma palavra muito interessante que é ofensa. Você fica preso pela ofensa. E eu fui estudar essa palavra e encontrei um gramático dos antigos que diz que ofensa vem de ofídio. E foi interessante observar que lá no meu velho Piauí, as pessoas dizem assim, fulano foi ofendido. O outro pergunta, foi cascavel ou foi jararaca? Ofendido. A ofensa mantém a pessoa presa dentro de um ressentimento. E ela fica lá dentro, sendo comida e comendo. O ventre é que está sendo agora apodrecido, sendo instrumento de apodrecimento dos relacionamentos. O culto dos adversários do Evangelho da Graça é movido a instintos intestinais. Eles não sabem discernir o pão do céu do pão dormido, o pão duro do humanismo. Não sabem distinguir o maná de Deus do menu da religião. A ceia do Senhor dos brioches da Revolução Francesa. O pão nosso de cada dia, que é Cristo, do sustento diário. Nós queremos uma sociedade igualitária, fraterna e... Quais são as 3 palavras, professor Jorge Serneves? Esquecia. A terceira palavra do igualdade, ou liberdade e fraternidade. A nova ordem mundial luta por estas mentiras universais. Isso não acontece sem a cruz de Cristo, mas nem que a vaca tussa. Mas não acontece mesmo. Porque vai haver a disputa de posição lá de Zinzendorf. Vai haver a disputa de posição, quem é que é maior, quem é que vai governar, quem é que é o dono da bola. É o mesmo problema dos discípulos de Jesus, quem é o maior nesse negócio aqui? Quem é que é o maior? Jesus botou uma criança no meio deles, não entenderam. Quem é que é o maior? Eu quero ficar sentado à direita, outra à esquerda, lá no teu reino. Jesus diz assim, ó, isso é lá no reino do mundo, aqui entre vocês, seja servo. Não entenderam Jesus pegar uma bacia, uma toalha e lavar pé. E dizer, o negócio é assim. Mas mesmo assim, a coisa fermentou, e depois de Constantino, depois do Edito de Milão, em 313, a igreja foi começando a se formar nos guetos da importância, e hoje nós somos demais. A propina também faz parte deste culto idólatra do Deus guloso. Desde Esaú, que vendeu a primogenitura por um prato, danado, por um prato de lentilhas, prato de comida, até os esfomeados pós-modernistas que negociam a ênfase da cruz por uma posição no pódio religioso, a tática é a mesma. A profanação do sagrado
e a secularização dos santos. O Deus ventre é ainda ventríloquo, pois a sua boca fala inspirando a marionete da hipocrisia religiosa. Ao sonegar a pregação da cruz de Cristo, o divo das feições falsificadas promove a conduta humanista como se fosse o verdadeiro estilo de vida cristã. Esta é a tática mais perigosa dos inimigos da cruz de Cristo. A proclamação do humanitarismo como se fosse o cristianismo em sua essência. Meu Deus, eu não sei discernir. Eu não sei discernir quando é que uma pessoa está dando um pão por humanitarismo ou quando ele está dando um pão por cristianismo. Pão por pão eles são iguais. Só que quando você dá um chute por baixo e vem a tal da ofensa, magoou, se magoou não é Cristo, se magoou é cobra. Magoou é serpente, não é minhoco-sul. Minhoco-sul, em curva assim, você pode meter a faca e jogar no rio e pescar. O terceiro, a glória deles está onde? Na sua infâmia. Se há um fulgor que se realça no procedimento dos inimigos da cruz de Cristo, é o investimento na desonra dos outros. Os oponentes do Evangelho vivem saboreando o prato podre da vergonha alheia. Eles se estimulam com as fofocas e se nutrem das sujeiras que gostam de destacar. São abutres, apreciam a carniça e se deleitam naquilo que causa embaraço e infâmia em alguém. O Deus deles é a sua infâmia, é a sua vergonha, é a vergonha. Ali, naquela porta, estava um velório correndo aqui dentro da igreja, e dentro desse salão, e eu estava conversando ali, chegou um companheiro de pregação, mas fofoqueiro como só ele próprio. Porque ele chegou para mim, a voz do fofoqueiro é macia. Eu preciso falar um negócio com você. Estão dizendo, e aí, pá, com relação a mim. Aí eu botei a mão no ombro dele e disse, vamos orar? Tudo isto que eles disseram a meu respeito é pura verdade. Se há alguma coisa que é diferente, é Cristo. Vamos orar. Aí comecei a orar com ele. Ele ficou muito sem graça. Passaram-se os tempos. Encontrei com ele. Ele disse assim, você não precisava me dar um tapa daquele não. Eu não tinha nem lembrado mais do que é. Qual foi o tapa? Aquele negócio, mas curou. Curou. Eu digo, olha, se curou, bendito seja, porque ele é o Deus que cura fofoqueiro. Era ali o gabinete antigo. Nós tínhamos uma irmã que gostava desse fato de contar histórias. Gosta de fazer, de promover, e tinha uma pessoa aqui que dava um problema, e ela chegou e começou e disse, ela está falando isso de você e tal, e blá, 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 blá. Eu empurrei uma cadeira que tinha, dessas cadeiras de rodinha, empurrei a cadeira assim com o pé e deu um pulo. Hoje eu não dou mais o pulo, que as pernas não dão. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Ela olhou, aleluia o quê, pastor? Digo, acabei de receber uma bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha, acabei de receber um presente melhor do que esse. No dia que nós fomos visitá-la lá no hospital, já anos depois, uma doença, ela segurou na minha mão e disse assim,
pastor. O senhor se lembra naquele dia lá no escritório, lá no buraco lá, na oficina? O senhor se lembra? Aquele dia foi o dia da minha cura. Nós não temos o direito de tripudiar sobre o fracasso de ninguém. Só tem um Salvador neste mundo, é Jesus Cristo. Eu não posso sentar na cadeira que pertence ao único juiz. Só Ele que pode julgar. Essa irmã não está aqui hoje, mas ela teve um sonho muito interessante, que ela viu o dia do arrebatamento. Ela estava vendo, e o Senhor levando o povo de uma nuvem grande, e ela até me fez ficar muito alegre. Ela disse: eu vi o Senhor subindo no arrebatamento. Mas de repente ela disse que todo mundo subiu e ela ficou. E ela gritou: Senhor, e eu? Então ela ouviu a voz lá de cima da nuvem dizendo: você não. Você ousou sentar-se na cadeira do único juiz que julga as pessoas. Aí ela acordou em prantos, ajoelhou-se, confessou o seu pecado, e no domingo ela estava aqui me contando essa história. Disse: pastor, que sonho revelador. Eu digo: é mesmo, minha irmã. Revelador para todos nós. Nós não temos esse direito, irmãos. Eu não posso mudar o Eric. Ontem eu fiz o casamento de um casalzinho, frequenta aqui a nossa igreja. Uma das coisas que eu disse: olha, queridos, vocês não tentem mudar um ao outro. Aceitem-se nas suas deficiências e nas suas virtudes. E deixa Deus trabalhar com as deficiências e trabalhar com as virtudes, porque as virtudes também precisam morrer na cruz de Cristo para você nunca se vangloriar delas. Foi um momento muito precioso, porque algumas pessoas chegaram depois e disseram assim: pastor, onde eu posso ouvir esta palavra? Eu digo: tem vários lugares que se prega essa palavra, mas é uma palavra louca, mas é uma palavra que liberta. Uma vez que o evangelho se agrada em cobrir com amor as feridas da vergonha, os contrários às boas notícias se especializam em espalhar o seu mau cheiro por todo lugar. Olha o que diz Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Coisa mais linda, né? Uma das peculiaridades do evangelho é garantir com amor a decência do humilhado. Não se trata de encobrir o pecado alheio, mas de assumi-lo como sendo seu, enquanto avoca para si a dívida do devedor. 1 Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu penso, por exemplo, quando nosso pai Noé, porque ele é o segundo pai da humanidade. Primeiro foi Adão, depois foi Noé, com a turma dele, né? Quando ele tomou aquele pileque homérico e se despiu e ficou pelado, Cã, ou Canaã, o cão, ele chegou, viu o pai nu e na tenda e foi lá e a palavra exprobou, jogou no vento, jogou na frente dos irmãos, trouxe aquilo à tona. Jafé e Sem pegaram uma capa e foram com ela de fasto, andando, e chegaram lá, não ousaram olhar para a nudez do seu pai, mas cobriram-no. Depois que ele saiu do pileque, ele amaldiçoou Canaã, o cão.
Nós temos ali, por causa dessa maldição de Noé, uma maldição na raça que trouxe problemas através de Nimrod, filho de Cush, filho de Canaã, filho ou de Cão, e que essa maldição é a maldição do humanismo que chega nos nossos dias. Vão ver aquilo que o senhor presidente dos Estados Unidos da América do Norte disse essa semana. Leiam e pegam no pulso. Isso aí é o início desta guerra que está se formando entre os descendentes de Sem e os descendentes de Canaã, que vai se acontecer para que a nova ordem aconteça. Depois, quando vocês tiverem tempo de ler, que procurem boa literatura, porque tem muito bagaço aí, principalmente na internet, tem muita coisa tosca. Mas sobre o Santo Graal, as duas serpentes, as duas cobras que cospem o branco e o vermelho, Esaú e Jacó. Não pensem em outra coisa não, que vocês vão se perder no processo, que é o processo da nova ordem mundial. E aí o apóstolo Pedro diz, só tem uma coisa para mudar isso, que é o amor, e este amor furioso da cruz. É bom ressaltar, não é encobrir o pecado, mas é cobri-lo. Não se trata de ocultação de cadáver, mas de tomar a dívida do culpado, pagando-a como se fosse a sua própria dívida. Foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo fez conosco. A glória dos inimigos da cruz de Cristo visa detonar a imagem dos trôpegos, tornando-os motivo de escândalo perante os outros. Os humanistas se aperfeiçoam num moralismo snob e numa religiosidade mascarada, para em seguida deslustrar todos os que pisam na bola. Eles se vangloriam com o fracasso dos outros. O quarto, vocês me desculpem eu ter largado o relógio, mas me comeram 15 minutos antes. Só se preocupam com as coisas terrenas. Se você quiser reconhecer um inimigo da cruz de Cristo na igreja, veja a sua ênfase. A sua agenda enfoca apenas os assuntos relacionados com o aqui e agora. Eles são terrenos e vivem enterrados com as preocupações das coisas que o fogo vai consumir. Só pensam nos eventos perecíveis. Quantas pessoas, pastor Eric, hoje estão ligadas, ou aí, quem é que pode me dizer quantas pessoas estão ligadas na internet? Ele já vai verificar. Sabe o que é que me disseram outro dia? Para que comprar uma mesa e botar cabos óticos para pessoas que nem pertencem à nossa comunidade? Você vai para o inferno com sua mãe e tudo. Não estou dizendo, os inimigos, eles não querem a salvação das pessoas. Estão preocupados com o negócio. Comprar uma coisa que custa 25 mil reais. Ninguém se importa que uma Ferrari gaste 10 milhões numa corrida. 10 milhões numa corrida. Ninguém se importa com isto, mas se importa quando se vê que uma pessoa é salva. Vocês deixam eu ficar indignado? Vocês deixam eu chorar por causa dessas coisas? Eu não posso assistir um negócio desse sem sofrer. Passei uma semana com grandes lutas espirituais. Foi esse o preço que Jesus deu por ela.
Eu estou com uma moça que está fazendo doutorado aqui, que me passou um e-mail essa semana, ela está aqui. Eu li para minha esposa, nós choramos juntos. Uma pessoa fóbica, preocupada, e foi alcançada num café da manhã de terça-feira, onde a gente se junta com um bocado de mendigos desgraçados, alcançados pela graça de Deus. Isso aqui tudo vai pegar fogo, meu irmão. Só que vai para o céu é gente. Quantos? 129 pontos ligados agora. Se você multiplicar isso por 3, porque tem lugares que tem até 40 pessoas num lugar só. Bota um número 3, 4, é maior do que o número que tem aqui hoje. De irmãos e pessoas que estão sendo alcançados. Quantos são os países que nós hoje temos? Dá uma notícia. N. Não, mas isso aqui não, nós temos que cuidar da nossa igreja aqui. Eu falei para o Jurandir, eu gostei do seu texto, o Evangelho Integral. Para que esse Numes? Pode mudar o nome, pode botar nomes, Homes, Vomes, hein? Qualquer coisa, Nádia, qualquer coisa. Agora, essa turma está preocupada lá no Bandeirantes, nós fomos lá ver um terreno para ver se pode a gente construir, mas pobre não dá dinheiro, mas pobre dá salvação. Para que investir nesse negócio? Lá no União da Vitória, lá no Amazonas, lá na Ásia, lá no... Onde é o outro mais? Na Indonésia. O que vocês estão fazendo? Semana passada eu vi alguém comentar aqui sobre o ministério do Fatah. Para que essa moça está aí falando para uma pessoa só? Pois é. Só que tem para uma e está sendo gravado e está passando para outros e para outros e para outros e para outros. E se não tivesse ninguém aqui? Essa mentalidade rasteira valoriza somente os tesouros do chão. Para eles, o patrimônio econômico é mais importante do que os bens eternos. E o dinheiro da igreja vale mais do que a salvação de uma alma. O saldo da conta bancária na terra tem mais significado do que os depósitos em pessoas enviadas para o Banco Celestial. Eles não aquilatam a estima que Abba nutre pelas pessoas carentes e perdidas que são alcançadas. Os inimigos da cruz de Cristo que andam entre nós são humanistas de carteirinha, gente de bons antecedentes criminais, não vão para a cadeia não. Mas também são os mentores da não pregação do Evangelho de Cristo crucificado. Eles procuram impedir a proclamação de nossa morte e ressurreição com Cristo, e quando não conseguem, adaptam a mensagem usando uma linguagem semelhante, enquanto boicotam os pregadores nos bastidores. Como disse anteriormente, não basta pregar a mensagem correta de Cristo crucificado. É preciso também ter o espírito de um crucificado. O discurso da cruz deve ser seguido pelo curso de uma vida que traz as marcas da co-crucificação. A teologia certa da cruz de Cristo carece da certeza de que fomos realmente crucificados com Ele. Os piores inimigos da cruz de Cristo estão no seio da igreja. O mundo é um adversário ferrenho da pessoa de Cristo, enquanto os falsos cristãos
são inimigos ferozes, mas persistentes da obra de Cristo, embora permaneçam disfarçados como discípulos. O apóstolo disse que eles eram muitos, quando a população do mundo era pequena, e os números da igreja bem menores do que agora. Não vamos subestimar a taxa nos dias de hoje. Acredito que temos uma multidão incalculável dos inimigos da cruz de Cristo convivendo com os santos na igreja contemporânea. Por isso mesmo precisamos de cuidado e acuidade espiritual para podermos não entrar no seu jogo. A visão espiritual dessa comunidade é, 2 pontos. Conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. Conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. Não podemos nos intimidar com as pressões, nem deixar por menos esta mensagem. Que o Senhor nos dê intrepidez para anunciar com toda a ousadia a sua morte e ressurreição, bem como a nossa morte e ressurreição juntamente com ele, no espírito de humildade e mansidão do próprio Cristo. Precisamos ter esta condição, meus irmãos. Não podemos, olha, eu estou aqui, o pior. Eu disse para um irmão, acho que foi para o irmão Dagoberto, essa semana, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Eu não sou digno de pertencer ao ministério de Jesus Cristo. Mas como Isaías disse, ai de mim, que sou um homem puro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O Senhor foi lá, pegou uma tenaz, e com a tenaz uma brasa, e com uma brasa purificou a boca de Isaías, e ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Rogo pelas misericórdias do Pai, para que não percamos de vista a ênfase divina na pessoa de Cristo e na sua obra graciosa realizada na cruz. O humanismo, com todas as suas táticas satânicas, vai sempre disfarçado disputar um lugar no seio da igreja, promovendo algo semelhante ao cristianismo e trazendo muita confusão na vida dos ingênuos e desavisados. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 9 e amém.